Ressurreição. O assunto ressurreição, ele tem a necessidade desde o início em que o Filho de Deus deixou como exemplo revelações para que o nosso entendimento seja aberto. É um assunto que será revelado em partes, é importante acompanhar toda a revelação. Será revelado o que o Filho de Deus fez, as condições das almas, exemplo dos dois profetas, inferno, lago de fogo e resumo. Primeira posição é saber que dependemos do Filho de Deus para a salvação, isto é, a vida eterna. Ler João 11, do versículo 17 ao 44. É importante para que se tenha uma ideia. Vejamos o que revela Apocalipse 1,18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, Mateus 10, 28 revela: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha esta revelação. Ele está se referindo a fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Atos 10, 42, ele nos mandou pregar ao povo. Pregar o quê? Ide pregai o Evangelho. O Evangelho são 4 livros da doutrina de Cristo, existente no Novo Mandamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Mateus 25, 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. João 5, 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Portanto, a primeira posição que foi revelada, temos que entender e nos apropriarmos que dependemos do Filho de Deus para obter a vida eterna. Dependemos dele. 2 Coríntios 5:10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vê que ele fala por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos irão comparecer. O Apocalipse 22, 12 revela: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Segunda posição, fala da primeira morte
e segunda morte. Qual é o processo? Nós temos o nascimento físico, temos o crescimento físico, até o momento permitido por Deus. Cada um tem seu tempo com Deus. O arrependimento, ou a pessoa se arrepende ou não. São duas posições. E este arrependimento tem que ser dentro do período de vida até a primeira morte. Vamos ver aqueles que não se arrependeram das suas obras. Nós temos a primeira morte e a segunda morte. Tanto na primeira como na segunda morte, já passam por elas sem salvação. O arrependimento para obter a salvação é quando se está em vida antes de passar pela primeira morte. O que significa? A pessoa está em vida aqui na Terra. Se ela não tiver o arrependimento, vai cair exatamente na condenação. As pessoas que se arrependeram, se arrependeram, tanto na primeira morte e segunda morte, parte com a salvação. A diferença é que na segunda morte, para os que se arrependeram, será a hora em que haverá a ressurreição, na vinda do Filho de Deus, e automaticamente a ascensão. Não haverá o dano da segunda morte. Por isso que fala da primeira morte e segunda morte. João 5:28. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Corpos de todos, tantos dos que se arrependeram como não. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. É o que revela João 5:29. Em João 3:19 já revela: portanto a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram mais. A condenação já está aqui, a condenação é esta. Portanto, não haverá misericórdia de Deus de quem morre desde a primeira morte sem arrependimento, que é a salvação. Não haverá misericórdia nessa posição já. Olha o que revela Mateus 10:32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. É o que está sendo revelado, é o que está escrito. Portanto, é um único nome a ser confessado, que é o do Filho de Deus. Sem ele, não se obtém a salvação. Só através do Filho de Deus é que teremos essa condição de vida eterna. O cuidado em que todos deverão ter. Apocalipse 9:20.
os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram, olha o não aqui, não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha o que revela Apocalipse 9:21. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu irei dar continuidade em outra parte, o assunto ressurreição.